Pessoal, então continuando a forma com que o calcário reage no solo, né, nós temos no solo a acidez potencial, né, que na fase sólida, que é representado pelo hidrogênio e o alumínio, tá? Então, o hidrogênio, acidez potencial não trocável, alumínio, acidez potencial trocável, e temos a acidez ativa que está na solução do solo, tá? Que é representado aqui pelos prótons de H+. Então, quando a gente faz a determinação do pH do solo, nós estamos avaliando a acidez ativa, né? Então, quanto menor o pH, maior a concentração de H+ que nós vamos ter no solo, tá certo? Tá? Então, menor o pH, maior a concentração de H+ presente no solo. Então, quando nós temos a reatividade do calcário e a liberação do OH-, né, ou do ácido carbônico, né, esses dois, o H- e o HCO3-, irão se ligar ao H+, né, esse H+ presente aqui na solução do solo. Então, como ocorre essa ligação, nós vamos reduzir a concentração de H+ presente no solo, contribuindo assim para o aumento do pH, porque reduziu a concentração, né? Menor ou maior será o pH, menor será a acidez ativa, tá certo? Então, à medida que nós aplicamos o calcário, ele solubiliza em água, dissocia, tá? Liberando esses dois elementos aqui, HCO3 e OH-, esses dois irão reagir ao H+. Qual H+? O que é responsável pela acidez ativa, que está dissolvido na solução do solo. Tá? O OH- vai formar uma molécula de água, tá? E o HCO3- vai formar o H2CO3, que depois vai formar uma molécula de água e liberar CO2. Tá? Então, a prática da calagem ela contribui para a liberação de CO2 para a atmosfera. Tá certo? Então, dessa forma, nós contribuímos para neutralizar esse hidrogênio que está aqui presente no solo. Tá? Por isso que corretivo, como foi falado anteriormente, são produtos que, ao serem aplicados ao solo, eles liberam OH- ou HCO3-, porque são eles que vão, né, se juntar ao H+, neutralizando e reduzindo a acidez ativa e aumentando o pH. Ok? O que acontece? À medida que o pH vai sendo, o H+ vai sendo neutralizado e o pH vai elevando, né? Essa acidez trocável aqui, ela é diretamente influenciada pelo pH do meio, tá? Então, à medida que nós elevamos o pH, nós afrouxamos essas ligações e esses elementos aqui, preferencialmente aqui o alumínio, em menor quantidade de hidrogênio, eles vêm para a solução do solo. Tá? Então, elevou o pH do solo, o alumínio, que está retido aqui na fase sólida, por isso é acidez potencial trocável, ele se rompe dessa ligação, tá? E vem para a solução do solo. Tá? O alumínio também irá reagir com o OH-, formando um hidróxido de alumínio. Tá? Então, o OH- irá reagir com o hidrogênio e também irá reagir com o alumínio. Tá? No caso do alumínio, o OH- forma hidróxido de alumínio, tá? E vai precipitar esse alumínio. E o que acontece? Essas cargas que anteriormente estavam obstruídas ou ocupadas pelo alumínio e pelo hidrogênio, a pequena quantidade de hidrogênio, elas serão desobstruídas. E aí o cálcio, o magnésio, o potássio que estarão aqui na fase líquida, eles passarão a ocupar essas cargas negativas, elevando assim, né, a soma de bases, melhorando a fertilidade do solo. Então, de certa forma, a calagem ela contribui para retirar elementos indesejáveis do complexo de troca, substituindo por elementos desejáveis, nutrientes desejáveis. Essa acidez não trocável,
pela ligação covalente, tá, que se tem aqui, mesmo a pH 5,5, 6, ela permanece devido à forte, né, ligação que tem entre o H+ e, né, a carga negativa do solo, a CTC do solo. Mesmo com pH elevado, eles continuam aderidos, ou seja, mesmo elevando o pH, não consigo romper essa ligação, a não ser pH acima de 7, 7,5, que não é o desejável para nós. Tá? Então, à medida que nós elevamos o pH faixa de 6 a 6,5, nós neutralizamos todo o alumínio e uma pequena parte do hidrogênio, bem pequena. Tá? Então, contribuindo assim para melhorar a fertilidade dos nossos solos. Okay? Então, recapitulando, tá? Ao aplicar carbonato de cálcio ou carbonato de magnésio, né, que na verdade o calcário ele tem os dois na sua constituição, tá? É o carbonato de cálcio e o carbonato de magnésio. Na presença de umidade ocorre a dissolução formando cálcio, HCO3 e OH, tá? Ambos, aqui OH- e HCO3, irão reagir com H+, neutralizando, né, parte do hidrogênio responsável pela acidez ativa do solo, que é o que vai determinar o pH. Neutralizando esse H+, nós estamos contribuindo para a elevação do pH, tá? Então, esse H+, que vai ser neutralizado pelo OH- e HCO3-. Então, reduzir a concentração de H+, aumenta o pH. Aumentando o pH, essa acidez trocável ela vai ser rompida, essa ligação. Porque a estabilidade da ligação ela se dá até determinado pH. No caso do alumínio, até o pH 5,5, pH em água 5,5. Então, até 5,5 ainda vai ter um resquício de alumínio, ele consegue parte dele permanecer ligado. Eu elevei o pH acima de 5,5, essa ligação ela se rompe. E o alumínio sai da fase sólida e vem para a fase líquida. Na fase líquida ele vai reagir com OH-, formando hidróxido de alumínio. E o cálcio, o magnésio, que foram adicionados no calcário, eles vêm da fase líquida e passam para a fase sólida lá no complexo de troca. Tá? Contribuindo para melhorar a soma de base, CTC efetiva e, consequentemente, melhorar a fertilidade do solo. Ok? Então, aqui um outro exemplo, né, de uma análise de solo que vem mostrar para nós algumas características desejáveis. Esse é um solo que sofreu, ou melhor, ele recebeu, né, calcário, ou foi feita calagem nesse solo. Tá? Nós podemos ver aqui pH em água 6,5, tá? Cálcio, magnésio aí, cálcio 4 centimol carga, magnésio 1,6, potássio 0,52. O alumínio zerado, porque, como nós falamos, pH acima de 5,5, o alumínio não permanece no complexo de troca. Tá? Então, alumínio zero e acidez potencial trocável 1,8. Tá certo? pH 6,4. A gente vê aqui soma de base 6,12. CTC efetiva 6,12 centimol carga por decímetro cúbico. Essa acidez potencial trocável ela pode ser neutralizada? Sim, parte. Porém, a pHs, né, acima de 7, o que é indesejável. Né? Nós trabalharmos primeiro o custo com o corretivo. Né? Segundo, o efeito de pH acima de 7 e na maior parte dos nutrientes. Ocorre efeito indesejável, ou boa parte dos nutrientes reduz a disponibilidade. Então, o ideal é faixa de 6 a 6,5. Tá? Elevamos também aqui saturação por base, 77%. Quais são os tipos de corretivos que nós temos disponíveis hoje para serem aplicados na agricultura? O mais conhecido, né, o mais comum é o calcário. Tá? É um produto obtido pela moagem da rocha calcária. Então temos a rocha calcária, faça a moagem, né, e adquirindo o pó de granulometria pequena, né, e aí esse produto ele é aplicado diretamente ao campo. Né? Os principais constituintes, carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Esses são os constituintes responsáveis aí
né, por gerar o OH- e neutralização da acidez. Dentro desse calcário, que depois nós veremos adiante, que existe o calcário dolomítico, calcário calcítico, magnesiano. Se diz respeito à concentração de magnésio, mas todos eles são calcário. Tá? Outro corretivo que nós temos disponível hoje para ser utilizado na agricultura é a cal virgem agrícola. Tá? Qual que é a diferença do calcário com a cal virgem? Tá? A cal virgem ela é submetida a um processo de queima do calcário. Tá? Então, quando a gente injeta um calor, ocorre uma oxidação. Tá? Então, durante a queima, a gente acaba liberando o CO2 presente no calcário. Tá? E aí, onde nós tínhamos um carbonato, nós passamos a ter um óxido. Tá? Então, o poder de neutralização, ou a capacidade de neutralizar a acidez do óxido, é muito maior do que o carbonato. Tá? Muito mais rápido, daí um poder mais elevado. Então, através dessa queima, nós conseguimos liberar o CO2 na indústria. Enquanto o calcário, o CO2 ele é liberado no processo de reatividade do calcário no solo. A cal virgem, por isso que ela tem um poder de neutralização maior, porque ela reage mais rápido no solo, graças a essa calcinação. Né? A queima acaba expulsando um CO2, né? Da constituição do calcário. Outro produto que nós temos como corretivo disponível hoje para uso na agricultura é a cal hidratada. Tá? Qual que é a diferença das demais? Né? O que difere? A cal hidratada ela é a mesma que a cal virgem, tá? Ou seja, passa por um processo de queima ou calcinação e expulsão do CO2. Tá? Só que após esse processo há uma adição de uma molécula de água. Qual que é a vantagem? O processo de hidrólise ou de reatividade dele no solo é mais rápido do que a cal virgem. Tá? Então você tem solos que eu vou aplicar em condição de sequeira, não tem previsão de chuva, né? Ela acaba iniciando a sua reatividade por ser hidratada. Diferente da cal virgem, que precisa da umidade em maior quantidade. Tá? Então a cal hidratada agrícola é a cal virgem que é adicionado água, tá? Para acelerar esse processo de reatividade no solo. E por fim, né, um outro produto que nós temos disponível como corretivo é a escória básica de siderurgia. Tá? A escória, na verdade, ela é um subproduto da indústria siderúrgica ou aciária, né, que é a indústria do ferro e do aço. Tá? Os constituintes são silicato de cálcio, né, então silicato de magnésio, e existe também silicato de potássio. Tá? A escória, né, como enquadrada como um corretivo, a reatividade dela no solo é semelhante à reatividade do calcário. Ou seja, há uma liberação de OH-. Por isso ela é enquadrada como um corretivo. Ela também tem um poder de neutralização, tem um PRNT. Tá? Qual que é a vantagem dela? Fonte de silício. Também, que é um micronutriente, né, para algumas culturas bastante exigidos, né, como o caso da cana-de-açúcar, do arroz. Tá? Qual que é a desvantagem? Presença de metais pesados que podem ser tóxicos. Por isso tem que saber a origem da escória, né? Porque às vezes nós estamos aplicando um corretivo e junto a ele está indo quantidade significativa e prejudicial de chumbo, de cádmio e de outros elementos que podem vir a ser tóxicos para as plantas. Tá? Então, esses são os 4 corretivos que nós temos disponíveis hoje: o calcário, né? A cal virgem, né? Que é o calcário calcinado, da origem a cal virgem, e o calcário calcinado, que dá origem a cal virgem, e ele sofre o processo de hidratação, que é a cal hidratada agrícola. Tá? E a escória básica de siderurgia. Então, esses são os corretivos. Tá? Vamos frisar aqui, né? Como não está listado, né, e também não é corretivo, o gesso agrícola. Apesar de muitas pessoas confundirem, né, e acharem que o gesso agrícola ele é um corretivo da acidez do solo, né, frisamos que o gesso agrícola não é corretivo da acidez do solo. Tá? Ele tem uma capacidade de neutralizar parte do alumínio, porém,
não libera o H-, nem HCl3-. Por isso, o gesso não é um corretivo. Tá? Nós vamos ver mais adiante qual que é a importância do gesso para os solos. E, para nós finalizarmos, né, a garantia mínima, né, de comercialização dos corretivos, né, nós temos aí os principais corretivos, né? Então, o calcário agrícola, poder de neutralização 67%, soma de cálcio e magnésio 38%, PRNT mínimo 45%. Tá? Então, nós vamos depois detalhar cada um desses características, o que vem a ser PN, o que vem a ser soma de cálcio e magnésio e o que vem a ser PRNT. Mas para nós termos uma ideia, né? Resumidamente, PRNT é quanto do calcário vai reagir nos primeiros 90 dias. Então, nós vemos aqui calcário, no mínimo 45%. Cal virgem, no mínimo 120%, ou seja, não gasta nem 90 dias para poder reagir tudo. Tá certo? Tá? Calcinado, 54%. E outros corretivos, 45%, como no caso da escória. Ok? Então, nós paramos por aqui na aula de hoje.